Há uma própria de leis fundamentais, mas antes não entrar exatamente em assuntos que não vai parar, doutor, não pediu para eu explicar mais ou menos o que leis, que lei. Não se lei conjunto de algumas coisas, mas e bom não perceber lá não entrar em outros aspectos que não tem elencado nessa nova conversa de hoje. Que gente por entender para lei? Muito obrigado e pensa nunca e que oportuno na Guiné-Bissau para perder que lei. Lei não tem duas maneiras que não pode entender. Tudo regras que pode não que deve seguir não pode bater chamar de lei. Por isso não fala como gente deve de bater ainda na mão direita ou gente deve de mara selimari a tempo de chuva para acabar dando a coisa de e regra que deve de cumprir. Então, hora que não é como não cau coisas está desorganizado, que não está falando primeiro? Lei que atende. Logo lá não tem de lei, uma regra. Mas entre regras estande e tinha uma sociedade e tem regras que está saindo de diferente caos. Que às vezes é regra que está podendo diante, é choca. Mas não está falando, é magia. Ora que magia, você tem que contar que deve ter prioridade de passar. Então lá não está falando como e tem diferentes tipos de regras que não existem. Naquela regra, no Estado, está diferenciado. Ora que dentro de um código de trabalho, ele pode ter nome de regulamento ou ordem. Dentro de um código, por exemplo, num ministério ou num instituto. Quando eu falar regulamento, que acabou lá? Vou decidir como assim que deve ser. Logo, se eu vou decidir, e são para vós. Então, aquilo é boa lei de vós. Logo, não cata chama aquela lei que maria tem nomes para regulamento. Mas naquele sentido, como falava na começada, e lei, para a regra que deve seguir. Mas é obrigado são para vós. E tem também outro que está aprovado para Estado. Mas Estado tem manga de serviço. Você tem setor, você tem região, você tem ministérios, você tem governo, você tem assembleia. Então, o que está aprovado para determinado setor, que lá você chamar decreto, ou decreto-lei. Agora, lei, e que é aprovado apenas para a assembleia, para o parlamento de que país? Que parlamento? Parlamento está formado por gente de diferentes áreas. Para ver o quê? Parlamento está representa o país. Mas nunca tem um cão no país, nunca tem uma maneira que não pode juntar tudo gente para decidir uma coisa. Então, não está fazendo o seguinte: cada gente está cuide quem não vai representar eles. Como não está fazendo quem não está fazendo eleição parlamentar ou eleição legislativa. Eleição para gente que não vai fazer lei. Palavra legislativa vem de lei, legislar, fazer lei. Bom, então, não está cuide gente para ser do fazedores de lei. No meu caso, está fixado na 112 gente. Não é como tem gente de toda a região, até gente de nós irmãos que está fora, que vai buscar, ou que o destino vai viver no outro lado, que imigra, ou que vai estar na missão. Bom, é que por isso também sai fora do assunto do país. Então tem que cuidar gente que não está representando. Então, agora, hora que cau, ou que órgão que está representando nós tudo, e decidir que ela está chamado lei. Logo, se olha, não tem lei, qualquer regra que pudo, que mesmo na mandiondade, eu falo quem que apoia a bota, ou quem que chega atrasado, quem que tratar a palavra, e não paga multa, e não fazer assim, andado, que lei regra também, e lei. Mas que lei, naquele sentido, de que sai da Assembleia. Mas que sai da Assembleia, só e que está sendo lei que está completa. E tem caminhos que tem que seguir. Ora que deputados aprovar, na sua maioria, não tem que ter em conta alguma.
mesmo 3, 4 pessoas, para tudo concorrer de coisa é cansado. A única maneira para não campata e para não falar lado que balanço mais pesa. Se a nós 5, 3 falam coisa, que Deus tem que ser. Para seguintes que está de acordo mais tio. Então, na Assembleia, assim, se está 112 deputados, ou 100 que vai, se 51 falam coisa, que 49 fala que está de acordo, que 51 fala. Mas é que está suficiente. Porque 51, e por sendo, é na abusa de papéis de maioria. É que o que outro. Eu chego a só falar como a nós temos maioria, não vai para votar. Mas que é mistério. E para quem que não fala e vota tal coisa, e para ver de quê? Quem que fala e nega para ver de quê? Para discutir ainda. Talvez, próprio quem que decidiu como e não vota nesse sentido, e também bem fala uma barrada, que é que falar não fala, por ser barrada. Agora, outra hora, o que é discutido? É que você fala, não é o Samão, ou não vota, e fazer, e pensar como e tem que ter um controle. Que controle, como é que está fazendo antes de ser do lei, para ir aplicar, e através de assinatura do Presidente da República. Que se assinatura, isso significa como é seta, que ela está chamada promulgar. Quer dizer, e pul e bali. Mas ainda, tem lá e cá completa. Para ver que cidadãos têm que conhecer e que a tudo que está na presidência. Mas, para aquilo, e tem um jornal que é criado, onde é que a lei pode publicar, que está chamado Boletim Oficial, que é jornal de Estado. Tudo que é que sai lá, e que é oficial. Ora, que seja no Boletim Oficial, lá, tudo que você beleza ou você beleza, você tem boletim oficial, mas está na possibilidade de tudo que a gente vai buscar. Sabe, o se beleza que sai, e que na Assembleia, que na Bahia, que na Presidência, no boletim oficial que está bem. Logo de lá, e lei, que ela que está falando, lei. Boia, e tem que, a hora que fazer, a nós tudo não tem que seguir, nem se não está de acordo com ela, para Bia. Tem outro que não pode estar de acordo, outro que está de acordo. Mas se a maioria está de acordo, e tem aqui fiscalização. Para ver se o presidente olha, e que está de acordo com a maioria, que é que fala? Que a maioria usa, para ver, por exemplo, um partido tem 70, 60, 15, e daí vai ter uma outra orientação, é que deixa aqui outro. Mas também que por certo, para quem é mais pequenino, fica na junta aqui mais grande. Então, se eu vir aqui coisa, e está falando como e vetar, quer dizer, tudo ele passa. Quer dizer, falando de vetar. Hora que cumpre que caminho que lei. É que eu penso que não pode entender como qualquer regra de lei, mas lei própria, só é uma lei. E hora que publicar no boletim oficial, mas antes de publicar, a Assembleia é o único que está fazendo lei. Logo, isto é riba de que o governo aprova. Está riba de um decreto do presidente, está riba de qualquer região ou setor aprova. Muito obrigado, doutor. Quase o papel até a pergunta que não tem a seguir, para apontar que aqui uma Constituição, para ver que manda também um país precisa de ter uma Constituição da República que não estava lei magna, mas praticamente busgotes. Não, pensam que toca lá, toca só lei ainda. Ok, então. Sabia de quê? Eu sou falado tudo essa lei, que tem manga de nome. Sim, sim. Constituição da República, sim. Constituição e lei. Sabia de quê? E está aprovado para a Assembleia, que é representante de tudo gente, e promulgado para o presidente e publicado no boletim oficial. Mas leis têm força diferente. Bom, então, depois, cada dia não faz lei. Às vezes, não está na dúvida de uma coisa, nem vem fazer outra lei. Uma Constituição, e que não riba, não toma exemplo de um tabanca. Qualquer tabanca, nunca falou, se a minha onça vai embaquear a ponta, guinda bim sinta comer, não fala de nada tabanca. Mas a hora que não sinta, guinda fica ainda bem. Qualquer tabanca é ter essa regra. Nem sei que escrever. Não sabe quem que funda a tabanca, que aqui pode, quem que irregulo, quem que mami, quem que balobeiro mais grande,
que mulheres podem fazer, que a cerimônia que homens podem fazer. Que é regra que se uma friquinha onde que está banca está riba dela. Ou até, não está falando regras sagradas. Às vezes na tabanca, se falar do campo de fazer tal coisa, se eu vou fazer tudo que na tabanca está planta. Para ver que é regra sagrada. Que regra sagrada não está falando e friquinha de que tabanca. Friquinha é que? Que é que coisa assim da riba dela. Que é que segurar. Que coisa peca riabas. Então, ora que uma compu casa, ora que uma compu bendem, buta tene friquilhas. Então, que friquilha e regras sagradas e que cau. Então, ora que país, buta ter também regras que não é como, cada quem pode fazer isso e fazer que outro, e bota fanado e outra raça, mas tem que não pode ser para cada quem faz. Ou tem que não assegurar para gente fácil sem outro tudo. Que regras que não está tendo na tabanca, que não está falando sagrado e constituição de que tabanca, quer dizer que ser regra sagrado, de que não está falando quem que bota do refanado, quem que chama do raça, quem que está distribuindo terra, chama para quem te labra, quem que está fazendo a cerimônia, que é regra sagrado. Então que regra se vai juntar? Vou ter regras de firquilha de Quitabanca. Aquilo aqui, Constituição de Quitabanca. E assim que a Constituição começa, de regras. Agora, o que é país também, tem que ter aqui regras. Boy, que regra forte. Com qualquer outra regra, caguem bim que ela. Não falar regra de Tabanca, yes. Se não tem uma cerimônia, e falar isso, que fazer casamento lá na Tabanca. De tal forma que casamento de tabanco. Ou pode participar da cerimônia. Agora pode vir chegar com certidão, como vamos fazer casamento civil, não pode participar da cerimônia. Não, que é do outro. Constituição de nota banca, que seja não regra sagrada. Falei, yes. Sim. Que regras? Se uma gente vem a evoluir, outra gente escreveu. Para mais sabe entender. Para ver, está já escrito como nós, tabanca, esse é que pode fazer. Ora que vou criar associação, vou criar estatuto. Estatuto é uma constituição de que associação. Para mim, vou poder fazer regulamento, vou decidir na reunião, mas vou ter que vou poder violar. Se vou falar como direção de ter 5 guintes, que 5 guintes, essa que é poder fazer, e ali para 5 anos, então vou criar uma regra. Isso é que na tabanca vou falar como regra yes, jarga yes, imam yes. Porque imam morre, e vai filho de regra que está sujeito. Vou falar, não, a ver que se filho. Que é boa regra sagrada. Então, que lá, seguinte evoluir, vou escrever. Vou estar falando, não, estado e regra. A nós tudo não poder, vai cobrar imposto. A nós tudo não poder pegar na arma. A nós tudo não poder ser do professor. Mas, não tem que dividir. E que é que na conta, que é que o professor pode fazer, que é que o militar pode fazer, que é que o juiz pode fazer. Ou que alguém na barra fala outro, é isso que deve fazer. E precisa para alguém dar que força. E que se força física. Então, não tem a Constituição, que seja de regras friquia de cada Estado. Agora, como é que regra está fazendo? E está dependendo da história de que Estado. De que nação? Por exemplo, na Inglaterra, tem a OSA que tem uma Constituição escrita, mas é tem a rainha, é tem o governo que está presidido para o primeiro-ministro, é tem o tribunal, é tem uma assembleia que tem deputados que tem a ordenança para ver se é papel, é tem que é a Câmara de Lordes, é tem aqueles que têm elegido para representar o povo, para juntar aqui se é tradição antiga. Mas cada quem saber o que deve fazer, cada hora que deve fazer. Logo não falar, é ter a Constituição que escrever, mas é ter que regras. Não, tem problema de para ver tudo que o pegador está entendimento por ser diferente. Mas é trabalhar para outro, vai conta entre eles. Cada isso é tradição, quem que tem razão. Para ver que Inglaterra é uma nação que existe há manga de anos. Bom,
existe a manga de ano, e bem tem famílias que a gente entende como é famílias que não está riba, mas eles também, e cada um de nós tudo, é que manda ter piada de governo, mas governo que não cuide, ele que não executa tudo. Que na que a Constituição fala, é que escreveram. Mas a tem Estados Unidos, que é decidir se separar com a Inglaterra e que tem bom consenso entre eles tudo. E tem estados que estavam de acordo, outros falam para acabar com a escravatura, outros falam não pode viver sem gente que nada trabalha para nós. Então ele leva manga de pessoas que tinham entendimento, vai para a guerra. Que guerra, que não fala guerra de secessão, de separar. A gente ganha que guerra, bem fala, boa guerra, não cana ganha. É conversa. É fala, mas não pode estar a nós tudo. Porque não aprova regras. Como é que não se dá a nós tudo? Cada estado não tem esse governo. Mas e tem coisas que não dá a nós tudo, não acolhe alguém que não está riba. Por exemplo, questão de dinheiro. Nenhum estado que pode querer esse dinheiro, só. Forças Armadas, que lá só nenhum estado que até queria dizer. Mas cada estado tem se câmaras e tem se regras. Botou já, por exemplo, pena de morte tem não. Um estado que tem não, outro. Homem com homem, mulher que mulher, por casa não, e cá por casa não, outro. Então, mas e tem regras que comum, vou poder ter divergência. Então, aquilo é que é conseguir fazer aquilo através de uma Constituição que aprova no século XVII. Que Constituição eles tudo é junta. É falar, essa que nasceram regra, que nenhuma outra regra que pode vai contra essa. E tem uma diferença entre Inglaterra e Estados Unidos. Mas não é o caso como aqui surge. Portugal tem em 1910 e tem sempre que está falando de monarquia. Um rei que não manda. Mas houve cerca de 200 anos que luta, outros que estão de acordo com aquilo. Acha como não deveria fazer isso uma França, que dá até acaba que é sistema. Para ver que a monarquia significa que uma família que não reina. Se morrer alguém de que família que não reina. Ele fala, mas para ver que outro não lanteia não. E pode cedo, chefe, outro nunca acabou de cedo. Mas para ver que não vai, quem que cuide do suma milhão. Portugal leva cerca de 200 anos naquela luta entre, não está falando monárquicos que republicanos. Na 1910, aqueles que falam como é de acabar com a monarquia, bem conseguir ganhar, e adotou uma Constituição de 1911 que tem a osso e torna república. Inglaterra, França vai ainda um tempo suma república, suma monarquia, é dividida a poder, mas bem acha como não dividir para a república. E teve mais de 10 anos de instabilidade também. Entre que coisa? É bem adotar a Constituição. Portugal tem adota a Constituição que fala que aqui regra a nossa república. Mesmo depois de ter um golpe de Estado de 1928, que queria que chamar de Estado novo, e cariba para monarquia. É um Estado com ditadura, para via eleição, o que é que não te chama de ditadura? Se eleição, e que eleição transparente. Se quem não manda, que respeita outros direitos do outro. E cana apontado, ele tudo poderoso. Não está falando dita, ninguém tem a possibilidade de ir controlado. Portugal bem tem que. Então, e chega na 74 e acha como que modelo can ajudar. E dá um golpe de Estado e fazer transição. E fala, não tem que adotar outra Constituição. Mas a Constituição de Portugal. E cada que movimento de Força Armada da coisa. E fazer uma eleição para formar a Assembleia Constituinte, a Assembleia que não adota Constituição. Gente elegido, mas é trabalho e para representar todo gente para discutir Constituição. Que essa ano assinala 50 anos de que primeira Constituição que bem. No caso, como depois, até quando Tuga estava ali, quem está mandando ali, Estado português. Então, a Constituição de Portugal que está aplicada, não bem que está de acordo
não decide fazer luta. Mas na regra da Constituição de Guiné, com a Constituição portuguesa, aquilo não bem liberta grande parte do nosso território. Se você liberta uma zona, significa que já o governo português cana mandala, governo colonial cana mandala. A boca na mandala, manda significa que orienta o povo, da escola, da hospital, organiza comércio, suma a zona liberdade, em termos de comércio, é que criado dinheiro, para o que pode permitir dinheiro, português circula lá, banco não controlar. Então, que é possível, é criado um sistema de armazéns de povo, que não controla. E criado escola piloto, que nasceu piloto em termos de introduzir novo tipo de educação, diferente da educação de tua. Para a educação de tua, falava como a educação de colonizado e para servir Estado colonial. E para ter acesso à ciência, a desenvolvimento. E fala educação de mulher e para ser dona de casa. Como anda, e estar separado das turmas de rapazes que vai ajudar. Bajudas está aprendendo a cor de costura, a culinária, outras regras. Rapazes está aprendendo, por exemplo, desporto, treinos militares, outra coisa que não dá espírito de machundade. Não imagina como não. A não lutar para bem no caminho de desigualdade. Então, se não fazer não caminho de desigualdade entre tugas com não guintes, nunca por ser tanta desigualdade entre homem e mulher, que escola piloto criado suma aqui modelo, que bem espalha. E criado o Tribunal Popular de Base, para até julgar de acordo com a realidade. E que é um tribunal que tem abertura, tem tribunal para indígenas e tem tribunal para cidadãos civilizados. Que coisas tudo começaram a surgir. Tem olhado. Então, o que é que surgiu? Quase Estado, para ver Estado e quê? E povo, e território, e quem não exerce poder político. Mas, é poder político, isso significa que você tem governo, você tem quem não faz lei, você tem quem não faz justiça. Você tem quem não governa. Que será a direção de PHC na mato. Para ver que não organiza loja, que não organiza distribuição, escola, hospital, tudo. Mas lei agora, lei está saiba só de orientação de direção de PHC. Direção de PHC que era tudo guinte. E tem que criar a Assembleia. Então, tenta, depois de convidado algumas missões, entre as quais missão de Nações Unidas, para bem Jubi, que é a área que o PSC fala e liberta, que tu acaba controla. Que nas Bahia fazer relatório, eu falo realmente, essas teriam a condição, mas que Estado ainda, porque por entrar para as Nações Unidas, porque tem instrumentos tudo. Que elas vêm falando, então não proclama Estado. Proclama Estado não mostra ainda como Estado existe. Para proclamar Estado, não tem que ter Constituição. Que conta aqui por regra. Que a Constituição tem que aprovado por uma Assembleia. É que ela é fazido um trabalho de lei ainda na luta. Primeiro, para discutir como é que é colhido ainda que não vem para a Assembleia. Depois de que ela colhida, e parece que primeira vez anteprojeto de Constituição. Anteprojeto que e antes ainda. Para ver a hora que vem apresentar de projeto. Mas você que comiste leva. Para ir base do projeto que não vai discutir. E discutido, só é que discutido uma Bissau. Para ver na Bissau, tu gastava. Mas mesmo no outro centro urbano, e de ouvido, para ver carente, perceber. E levar tudo zona. Tudo zona. Nas zonas libertadas, e criado comitês que é para explicar nas diferentes línguas que é mistério. Depois, que é recolhido que contribuição de tudo antes, que pode puro, que comissão de trabalhar, entrega um anteprojeto. Mas que anteprojeto tem que aprovar por um órgão que tem legitimidade, com uma Assembleia Constituinte. Que a Assembleia, como aqui por nós, e tem representante de tudo, parte de nossa sociedade, inclusive de zona que não controlaram a tua,
daqui tem a clandestinidade e tem representante de que elas bacinta que antes de aprovar a Constituição é lei de declaração de proclamação de Estado que fala como agora não constitui a Assembleia. Como é que vai fazer? E eleger mesa, presidente, vice-presidente, secretários, assim, eleger uma comissão de mandato para bater de cada opinião de quintes, cada maioria para fazer contagem de opiniões para recolher, elegido que órgãos de secretariado para dar apoio em termos técnicos. Que secretariado que apresenta depois a lei de proclamação de Estado. Quintes que está apontado, vou estar de acordo, tudo certo, logo e falado, não conta mundo como. Não tem de Assembleia. Bom, logo, não vai para a Constituição. Lá que é aprovado, deixa de ser do anteprojeto, deixa de ser do projeto e ser de Constituição da República de Guiné-Bissau. Logo, não completa já. Estado. Botene população, botene território, botene uma Constituição que não conta quem que é governo, quem que é poder judicial, quem que é poder legislativo, que a Assembleia pode fazer. Botene bandeira, cuino. Bom, que lá já é bem, é que está mostrando a importância de que Constituição. Que Constituição? Se não digo só, se diferença que eu entendo depois. Só uma Constituição que tem na luta. Cabral traz exemplo de que na parte. Em outros países que tomam independência. Que tomam independência, Bitoja, filhos aqui estão substituir colonizadores. E não fazem mesmo coisa que colonizadores não fazem. E falam, não, que não é independência para ela? Independência, não há matar outro, não há prender outro, não assustar. E a gente ainda que Mercedes vai aqui tempo, ela viajar na Europa para ver esse ministro. Não deveria ser diferente. Botando nota aqui, primeira Constituição, que ideia é esta? E cá estava lá o Conselho de Ministro. Estava o Conselho de Comissário de Estado. A boi que era ministro. A boi um comissário. Comissário significa que quem está diante de uma comissão. A boi que é chefe, dono tudo. Então, tem os comissários. Então, decisão tem que ser tomada coletivamente no Bucau. Que foi a ideia de Cabral. Que manteve aqui a Constituição, apesar de morrer. Em janeiro de 73, que coisa bem proclamado só em setembro, mas é mantida aqui visão. Que Constituição continua? Tem 1980. Na 1980, houve um golpe de Estado. Só que golpe de Estado? E quando se está assumir, é um golpe de Estado. É um movimento reajustador. Para ver que eles entendem como não capo de dar tudo. Não começar de novo. Não reajustar. Para tornar só algumas coisas que saem da estrada. Para tornar levantar na estrada. Se não corre, que o carro roda as datas e sai. O carro na barra queima caro, bota para fazer de novo. Ou faz só para tornar roda na estrada. Que lá que é chamado de movimento reajustador. Mas que reajustador, então que eu falo, eu já digo como, Guiné Cabo Verde, faz a mesma luta e dirigido para o mesmo partido. Mas não tem uma Constituição totalmente diferente. Constituição de Cabo Verde. E tem mais direitos. Por exemplo, na Cabo Verde que tem pena de morte. Nessa Constituição estava claro. A Constituição de Guiné-Bissau proíbe pena de morte. Na Cabo Verde tem uma possibilidade de iniciativa privada. Quer dizer, comércio era livre. Ali está de único entidade. Então, Guiné está reclamando para ver, está tendo conhecimento. E comanda, entendimento que tem no início, depois do golpe de Estado de 1980. E entenderam como, até que está aí como, cabo-verdianos é culpado. Não, é bem esclarecido, não reajusta. Mas parte cabo-verdiano também, que estava de acordo com que forma, comanda, é separar. Que unidade Guiné Cabo Verde, não dirigir para um único partido, eles já falam não. Este não pode ter uma unidade que é ritmo diferente. De poder bater trocado via de força. Eles já separam. Mas a gente fala como também para o sistema que tem. E cá, possível trocar pacificamente. Mas também, e cá ser uma força
é tão violento, bom, que momento. Só que depois de que isso me puder me chamar Conselho de Revolução. Conselho de Revolução fala, não suspendendo a Constituição, não dirigir o país, não preparar nova Constituição. Que nova Constituição? Começar preparado desde 1983 e vinha entrar em vigor em 86. E manter tudo que Constituição de 1973 boa, mas acrescenta alguns aspectos que era claro, principalmente esses órgãos de partido que às vezes decisão por tomada na Cabo Verde e vigor ali. Então, eu falado não aumentar a autonomia, não que Constituição que tem em 86, que Constituição vai, mas e tem artigo 4 que está falando como quem ganha dirigir na sociedade e PGC. E fala PGC é a força política dirigente de sociedade. Que aquilo significava como decisão de partido estava riba de decisão da Assembleia, estava riba de decisão do governo, para partido que era força dirigente. Logo, o que permitia existe outro partido, para mim chama a carga partido que não dirige. Todo outro partido é ilegal. E organizações de sociedade civil têm que controlar, por exemplo, o sindicato. E botar no sindicato do partido, que vem desde tempo de luta, que o NTG. Então, é que pode surgir outro para além de que central sindical. E assim, organização de mulheres e juventude, todos têm que estar submetidos. E no mesmo ano que aprovaram aqui a Constituição, e houve e celebrado 30 anos de PGC, 86. Nesse congresso, eu ia como não tem uma economia que cada vez vai para diante. Não é obrigado a comprar com o Senegal, a comprar na Guiné-Conakry. Mas para ver que a economia de que lado e permitir liberdade, cada quem pode bindi. Agora, se eu olhar para a conclusão, não apontar um decossei que lá que isso é a famosa frase em batoma. Eu falo, não, que comprar em batoma, não. Que era alguém que dá. Para ver e crime, bindi certos coisas. Bindi açúcar, bindi que. E falar, boia, não hermoso. Não menino. Para ver que, para ver, eles abrem. Cada quem pode bindi. E que bindi, em vez de estar bata por preço, falar como açúcar, 1 quilo na passa custa 400 francos. Mas se a mim tem açúcar, por 500, a vou por 450. Quem não vai comprar? A minha orienta para 400. Logo, que o povo tem a ganha. Logo, concorrência que pode bater esse desenvolvimento. Então, em 86, é adotado o sistema de economia de mercado para evitar que a economia que partido que nada conta preço, que nada disse tudo coisa, às vezes partido que está conseguir dinheiro para comprar coisa lá fora, para estar comprar tudo fora. Um exemplo, não tem uma fábrica de carro ali na Guiné, mas que carro está vendendo na peso. Não vai comprar na franco francês ou na escudo, coisas partidas, quase o que está ganha. Que economia, e que era uma economia, e que chega um tempo que podia dar folgo. Lá, e decidido em 86, naquele congresso de PGC, que chamado terceiro congresso, de Comã, e dividir, não, que ele já, e o quarto congresso, e decidido liberalizar a economia. Cada quem pode bindi. Lá que permitindo também não ter acordo com a organização como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que está por condição, não apoiam, principalmente da boca que tem dinheiro para comprar coisa fora, para ver peso, nunca poderia comprar coisa aqui fora. E tem nas lojas ali, que só que tem escudo, franco francês ou dólar, que poderia comprar coisa. E tem aqui lojas, Interfranca, Interloja, que poderia comprar aqui coisas de qualidade. Então, o Banco Mundial fala para ajudar, também a economia que por ser do Estado, não está tudo cal. Tem que abrir. Só que aqui abre, que bem corre mal, mas para ver que
economia fichada, de repente, Estado, que aqui tem uma ilegal, para que a gente está preparado, logo, que a gente podia aguentar. E, naquela evolução, e bem olhado como, nunca podia abrir na economia, vou fichar a política. Deixa estar na política, a gente podia manifestar, a gente podia criar sindicato, a gente podia criar partido. Assim, o povo está a Jubi, quem vai oferecer o melhor programa, e te eleger, mas se ela também bem gana com outro bem se cata eleger logo está permite concorrência só mané que não fala concorrência na economia, mas para que ela precisa de mudar a Constituição, para a Constituição falar preja sem força política. Então é formado uma comissão multipartidária de transição, uma comissão para aprovar leis para poder apresentar a Assembleia LP adota. Então, eu vi que tem um pouquinho de sentido de legalidade. Mesmo que hoje como é assim, a gente está decidindo só para ter força. E também caminho formado Comissão Multipartidária de Transição, que elas aprovam lei 4 partidos políticos, proposta nova Constituição, lei eleitoral, tudo sai de que Comissão Multipartidária de Transição. Comissão Multipartidária de Transição, o que temos? E tem representantes de PSGC, quadros técnicos, e tem representantes de diferentes sensibilidades que temos. E apresenta a proposta. A Assembleia Nacional Popular aprovar. Então, a partir do momento que aprovar, que nova Constituição, que tira aqui artigo 4º, e por um artigo 4º com um artigo 5º, que fala como na Guiné-Bissau é livre Constituição de partidos políticos. Na Índia fala partidos políticos tem que exprimir vontade do povo. Que significa como? Povo, através do programa que ele acredita ser. Nós temos nova Constituição de República. Só que é a Constituição e bem efetivado com a primeira eleição multipartidária na 1994. 94 estabeleceu um sistema semipresidencialista, que significa que o presidente não tem muito poder, mas também a Assembleia não tem poder, porque quem não tem poder executivo e não é do governo. O governo é quem tem a maioria na Assembleia. Então, Esli e tem um artigo na competência do presidente que está falando como hora que o presidente entende e está falando chefe do governo e primeiro-ministro, mas hora que o presidente entende e pode presidir conselho de ministros. No bom sentido é fácil entender, seguinte está de boa fé. Não, hora que o presidente chama membros do governo, ele é a figura mais importante. E que deve estar lá, PC do primeiro-ministro, na passar pela rede. Tem que presidir. Mas quem é responsável para resultados e quem que apresenta esse programa, povo cuidando. Ele simplesmente não fiscaliza excesso daquilo. Ele é responsável para cuidar, para fiscalizar, para julgar, tudo órgãos, tudo lei tem que passar nesse mundo. Então, de lá, presidente da República, Constituição, suma qualquer lei. Bota a pensar naquele momento como a Bona vive. A hora que o presidente, com o governo é do mesmo partido, é impossível chegar a entendimento. Porque às vezes o presidente vai desse partido. Nós teve uma situação muito desastrosa que conduziu no Necusa, que sendo Guerra Civil de 1998. Mas se não a Guerra Civil de 1998, guerra que está admitido na Constituição, para ele poder ter poder para via pacífica. Então ele leva o país na 2 anos quase de guerra. Mas a gente vem buscar saída. Constituição que não pega. Ele fala, não, Constituição não está falando como. Para ver, não, Constituição é sagrado. Se não vamos falar, não está banca e tem regras que são sagradas. Não quer toca. Constituição que não está pega. Se não, gente que está de acordo com gente que presidente que estava. Não, a Constituição está falando uma presidente da Assembleia que está substituindo. Lá que vai buscar uma lamba caiçanha e vem sendo presidente, respeitando ainda a Constituição. E falando alguma.
Suma, e tem alguém que faz guerra. É na serviço suma, eu co-presidente para acompanhar. Com as humanas serve co-presidente. Mas sempre respeitando a Constituição. O tribunal lá continua a ser o mesmo governo. E não escolhido na base de consenso para convocar nova eleição para respeitar a Constituição. Logo nota, Guerra Civil de 98 e mexer com a Constituição. Eleição fazida em 2000 na base da Constituição. Como ela ganha e assumir, se o partido ganha maioria na Assembleia, mas que tem maioria absoluta, mas é obrigado a fazer uma coligação que RGB para o governo. Tudo Constituição respeitado. E regra sagrado. Eu logo vou chegar, mesmo combate é dado o golpe, lá vou ter uma situação de organização de sociedade civil, essencialmente liga naquela altura, que criticava a Kumba, para violar a Constituição, e prendido o presidente do Supremo, com o vice-presidente, e dissolvido o Parlamento. Que na regra que a gente duvidava, logo a sociedade landa para defender a Constituição. Mas para defender a Constituição, significava, e tem duas hipóteses. Ou o rimantava Kumba, também ele que constitucionalmente era presidente, ou busca consenso. Lá que criado que comissão multipartidária de transição. Logo, que é uma espécie de parlamento. Que falaram, bom, não sinta, e levado meses para buscar solução. Que falaram, bom, somos militares, que estava diante de acusa. Era fazer parte também para buscar solução. Comissão multipartidária de transição. E adotou uma carta política de transição. Que carta política de transição é adotada para que instituição de que tudo ninguém tem participar. Que fala como? Só na órgão de soberania. Lá que a Constituição não pôr de lado. Mas na tudo na mante. A Constituição continua a ter esse peso sagrado. Que não teve caso de 2012, tinha um golpe de Estado, mas mesmo assim, quem que vai buscar? E era presidente da Assembleia. Para a Constituição. Para ver que é um golpe que vem na sequência de uma transição. Morte do presidente Bacai Sanha. Na morte do presidente Ticino, uma situação. O primeiro-ministro e era candidato. Mas quem entenderam como? A Constituição fala como? Presidente de transição que pode exonerar nem nomear. Se que pode exonerar, ele que pode exonerar o primeiro-ministro. Ele está de transição. Então que pode nomear outro. Que é que lá? O ministro fala, como o primeiro-ministro tem que manter. Mas o que pode ser o primeiro-ministro, é candidato ao mesmo tempo. E se for elegido, é presidente. Põe como se exonerar a cabeça. Que situação levando no golpe de Estado de 2012. Mas 2012, guintes, entender como. E deve de manter a Constituição. Que mandava buscado Serifo Nhamayo, que era presidente da Assembleia, interinamente. Portanto, pensa, é muito longo, mas está mostrando que é Constituição. Mas a Constituição é muito importante. Comanda, e está criado um tribunal só para até fiscalizar, que é chamado o Tribunal Constitucional. Para ver o quê? Então, o exemplo é de na Portugal. A Assembleia da República Portuguesa e aprovou lei de estrangeiros. Mas que lei é aprovado para a grande maioria. Duas bancadas mais fortes que junta é aprovada. Então aí passa com maioria forte. Mas o presidente da República fala, eu não tenho dúvida se a lei que está chocando com a Constituição. Mas pera um ponto daqui tribunal. Que se trabalha só estudar a Constituição, para as regras de Constituição. A minha é jurista. Mas minha especialidade dentro da Constituição é que parte da papel de família, que parte de direitos fundamentais. Mas tem especialistas sobre direito do ambiente. E tem especialistas sobre liberdade de expressão. Para mim, eu só falo só é livre. Cada quem exprimir, mas tem limites. Que limites que aqui pode significar? Não, outro lado.
Então, e tem quem que tem que manda a Constituição e que só boa cópia outra Constituição de outro país, botice, boa aplica. Comandei ter criado um tribunal só para fiscalizar. Gente que está estudando, gente que está jogando, gente que está jogando Constituição, até para lado de trás. Só uma bota num pano de pinte. Não sei bem como lado de frente, te mostrou que parte mais bonita. Mas aqui te seguras, que tem segredo lado de trás que está. Boy, então a Constituição também tem que guintes que está a fazer. E, no meu caso, não fala. Não nos tendem a produzir. E que a vale pena não queria um grupo de 5, 10 juízes, que às vezes é por levar 2, 3 anos, é que tem nenhum processo. Não até paga eles agora. No momento não tem Supremo Tribunal. Não é que competência, pedate e bate de Uber. Bem, chegou um determinado momento, não fala problema de Constituição na Tchulha. Mas para querer Supremo, pode querer Tribunal Constitucional, tem que mexer na Constituição. E assim que, naquela comissão de revisão da Constituição, que surgiu em 2009, que bem surge, até 2019, tem uma proposta de Constituição. Naquela Constituição, e tem inovações que eu queria. Primeiro, para esclarecer que o presidente podia o Conselho Ministerial aqui misto. E tem exemplo, na Portugal era assim. A tia Bimbina tinha esse problema é rever. Para criar Tribunal Constitucional. Para criar alguém que não preocupa que cidadãos comuns, que é chamado provedor de justiça. Boy, então, aquilo é que entendido. Para ir clarificado maneira de fiscalizar a Constituição. Para ir clarificado qualquer matéria que a Assembleia pode aprovar. E qualquer matéria que é de ir atrás para apontar ao povo. Seriamente, não pode aprovar isso. Que está chamado referêndum. Que está arriba atrás da Assembleia para apontar ao povo. Por exemplo, na Portugal, é mister alterar divisão de região. Como aqui o mapa estava. Mas que chega consenso. O que é falar regionalização? É levar para o povo fala não. Que não pode ter manga divisão. Até por ter esse conflito. É falar não. É chegar sobre lei de aborto. Portugal é um país muito católico. Bom, então, a religião católica está negando aborto. Mas mesmo hoje também tem um motivo para ver aborto clandestino. Que é falar, não, Portugal ninguém tem que poder morrer. Para ver, vai tomar medicamento e fazer outra coisa. Não desenvolvia. Então, que discussão? É falar, não aponta o povo. E que por ser só que deputado que está lá. O povo bem fala como a maioria. Quando está falando, o povo fala, não certa aborto para estar cedo no hospital. Para evitar que a gente bata morrer. No hospital já não é condição. É que o bucano lá anda só, vou comer um farto, vai fazer aborto. E tem que ter condição. O médico tem que dar parecer. E lá está a falar como. E tem médicos que falam como, não, se é moral, se é religião, que te permite para fazer aborto. E logo, e falar, então, lei tem que contar, se a está no hospital, aqui na sangra, ou tem menino que forma mal, e me se tirar, por religião que pode estar riba logo, e faz lei daquilo. Mas apontado sempre, que tipo de coisas que levado. Para ver o que é que manda, Constituição que está leste de levado. Constituição tem, sempre tem centenas de artigos. Só a Constituição dos Estados Unidos que tem 13. Para ver aprovado no século XVII. Que tempo ainda se gosta. Para revelar que está chegando a acordo. Que mandei mantizinho. Até fazer emendas. Para ver por revelar aqui 50 estados. Para passar lá tudo. Para vir é cansado. Que mandei mantiga. Essa está mostrando qual é a importância da Constituição. Para ver friquilhas no estado. Friquilhas têm que estar riso. Se que na cariba de nós. Mas, problema, segundo nota, quem já está aprovando a Constituição? E pecadores. Que vão chegar a acordo. Se vão aprovar, ele está lá. Se você escurir ali a voz, talvez que cá, bem olhar como é a Constituição que está favorecendo. Que manda. Ou quem ainda fala Constituição que é culpado. Então fala, coitado, que senhora que está para
para bem feminino. Ele logo, hora que não era, não coisa que fazer, não está falando ele. Quando é nós, com isso está claro. Origem e falou também como, origem é um momento, como a cuna mudar, assim. É exatamente não. Quem que pode mudar a Constituição? Primeiro que é que manda não está mudar. Primeiro, quem que pode mudar e quem que fazer. Quem que está fazendo e quem que está representa a nós tudo. Para mim, mesmo que matila, não tem que cumprir. Então tem que vai quem caminha matina cuide. Nem se can cuide, ele mandar uma oportunidade para matina cuide. Ué, então aquela Constituição divide fazido para que alguém. Mas que manda está mudado? Para mim, lá está para, gente está ficando bem. Para diante, tem coisas novas. Se você lembra, no 96, nós decidimos como nós devíamos entrar na zona do IMOA. Para dizer que nós estamos num país que a ONU estava em Senegal. Vou comprar coisa para 10 mil francos CFA. 10 mil francos CFA, na altura, e 12 mil pesos. Mas, gosto, o trabalho bem bem, vou já ganhar 70 mil pesos com a troca. Que não dinheiro fica ainda desvalorizado. Então, eu tenho exemplo, e tem alguns contagens. 100 francos está chamando 20 pesos, em algumas etnias. 1000 francos está chamando 200, para ver aquilo que era valor. Mas se não lembra, tem na 96, você pega num saco de peso para trocar por um bocadinho de franco CFA. Para ver o que? Eles que estão trocando lá na fronteira. Eles já trocam aqui que não, permite eles a ganhar. Na Guiné, Conakry, estamos a sofrer mesma coisa. Não fala boia. Nunca pude estar com guintes no dinheiro e dinheiro como é fraco. E no banco está ficar e na casa maneira de controlar o que entra, o que não sai. Se fixa uma tabela para amanhã e quer que a gente não seguir na feira, na troca. E para não poder, para países poder considerar de irmão, para ver fronteiras entre Senegal, Gâmbia, Mali, e fronteira que é criado para colonizadores, naquela famosa conferência de Berlim. Bom, então, nós tudo nunca conseguimos. Bom, então não queria, não integra, não decidir. Para aquilo não tem que rever a Constituição. Para ver a Constituição fala como o governo de Guiné-Bissau que é responsável para criar dinheiro e para controlar a coisa. Agora, a hora que eu integrar na CFA, significa como é que é o governo do meu país. E Banco Central de Estados da África Ocidental, que está chamado o EMOA, BCA, que através de uma organização que tem o EMOA, e era o EMOA, União Monetária Oeste Africana. Depois de ser o EMOA, União Econômica e Monetária, para e que a baixa não tem mesmo dinheiro, mas não tem que ter mesmo política. Se não fala um país que pode ter inflação a partir de tanto por cento, tudo diminui. Um país que pode viver a partir de tanto por cento de tudo riqueza, é chamado PIB. Então, para aquilo não tem que rever a Constituição. Não está como não interessa, não evolução ultrapassava a Constituição. Que é lá que vai mudar a Constituição. De que Estado abdica de se poder ali fazer esse dinheiro, de que peso e o dinheiro, não sei até franco CFA, podia entrar. Não sei até como a língua francesa e não língua nacional, é uma segunda língua. Logo, o documento pode produzido ali na Guiné na francês, também não muda. E assim que a Constituição está mudada, ora que eu acho como não evolui, não tem nenhum interesse, mas não que poder mudação não atabate, que ela não está na baia, na lama. Não tem que limpar ainda cal antes de não bailar. Senão eu como não pertence a cal. Onde é que não está? Onde é que não baia nela? Onde é que não faz? Então é larga, mas o cara baila que aqui para o lama que está lá. Então quem vai para lá, significa que não tem que mudar a Constituição. Para que cal limpo, não tenho certeza que não cana vai contra a lei. Então esta responde é dos aspectos da pergunta. Como quem que deveria mudar aqui, representante do povo, quem que fazia? E quando que deveria mudar, ou que tem necessidade, que sentido como não que deveria vai só para aquilo. Assim. Sim, no dia 30 de mês de Guiné-Bissau na
para votar nova Constituição da República. Que é que pode mudar? Ou seja, que é que não muda concretamente no sistema político nacional? Que é que pode mudar? Bom, quando eu falei nova Constituição, eu preciso para no Conselho. A mim que conhece nova Constituição. Olha, que é que se como e publicar já um boletim oficial. Naquele boletim oficial está na Constituição. Naquela Constituição ele fala como ele entra em vigor a partir de publicação no boletim oficial. Então, se publicar já está já a Constituição. Já que mandam camisa se é de dia 30, para dia, não já um boletim oficial que fala. O a mim, que fala como está já em vigor. Então, a mim sou uma jurista. Não está confuso com essa balilha. Bom, agora, o que mais que não vai apontado? Seguir com essa estádia. O que é que não significa? Nha sim significa. Que ele é primeiro. Segundo, uma Constituição e um documento muito importante. Então, nós tudo não devemos envolver. E, o que não envolve, uma seguinte regra, como tem em vigor. Mas, nunca tem conhecimento de manga de coisas que têm sido novo, que necessidade que tem. Bom, de não mudar a Constituição. Mas primeiro, alguém deve mostrar que há necessidade de que não Constituição tudo. E não Constituição que é que olha, sou uma jurista, sou alguém que está estudando a evolução do Estado e de melhores, para ver que o único que divergência que está tendo na Constituição é entre o presidente e o governo. Enquanto que outros estão tendo sobre chão, sobre dinheiro, sobre documentos comunitários nacionais, Guiné-Bissau nunca tem aqui problemas. Que está na Constituição. E conta quem é guineense, qual é o direito do guineense, quem é por ser guineense, bom, que através de melhor. E conta lá no mundo, qual é a oposição, tudo, que nunca tem divergência nela. Não continua sendo membro do EMUA, não usa franco CFA, não a seguir tudo. Bom, a única diferença que conceba e era entre o presidente e o governo. Para ver que você tem um governo que apresenta o programa elegido. Você tem um presidente que tem que fazer campanha no país. Tudo. Que às vezes está sendo diferente. Cara, que é ministro do poder. Mas alguém quer mostrar como é que a solução que tem para aquilo. É assim como. Isso uma for de tudo hora, está falando como for de furta. Mas ele está pensando como que cabra e de céu. Mas tudo hora está falando como é furta. Mas que vai falar e está mostrando lei. Que vai lá como cabra, que vai a Turquia entrar na Faraca e de fanar. Nem se de boba. Subir me tomar bu furta. Gosto for de tomar que lei que falava como é fazer e roubar e fala ninguém can aplicar. Mas uma que é bem castiga e vai fazer um negócio e fala furta cabra não gosta que é crime. E que fazer mal. Normalizado. E fala gosto furta. Que ela can não tem, can entende que não fazer. Bom. Será que a conceito as leis que podia alterar ali muito menos população? Para ver que a não está falando lei que só que está. Lei precisa interpretar. Para interpretar 3 elementos que eu tenho que conhecer. Primeiro, eu tenho que saber naquela condição que é aprovada. Segundo, que é que me está atingido, qual é o resultado. Terceiro, botar com língua que bem nela. Não lei Constituição bem na língua portuguesa. Sabe, o corpo português pode interpretar, que é uma verdade. Só se alguém chola não é. Pelo primeiro elemento. Segundo, não quer saber o que é discutir, que não está falando trabalho preparatório. De que é mostrar. Fales, mas não Constituição, que é que me se atingir, nunca conselho. Terceiro, e de como que é que me se mudado. Que é que projeto de sociedade. A mim costuma te dar um exemplo a minha alunos. Então, fala, se lei fala, é proibido matar, que lei é claro ou não? Tudo que está falando é claro.
Mas se a minha tenha carne, viola a lei ou não? Eu falei que viola. Não, mas a lei falei proibir matar. Eu falei proibir matar carne. Ou ladrão bim na minha casa e tem arma. Deus bim não consegue defender matar. Viola a lei ou não? Eu falei não que viola a lei. Não, mas a lei falei proibir matar. Boy, é que manda. A lei deveria ser claro. E não falei proibir matar pecador nessa condição. Mas para chegar lá, e que como um lei que curto. Boy, exemplo de como a lei precisa ser interpretado. Mas não tem nenhum outro maneiras de entender. E a mim que ela está falando como uns elementos para poder interpretar a Constituição. E preciso de fazer que trabalho. Para não ficar preguiça. Se não mistura lei de verdade. Se não mistura coisa. E comanda, hora que vou discutir tudo, vou te chamar especialistas. Que não te chamar constitucionalistas. Que se trabalha só estudar a Constituição. Para que elas vão ouvir. Que elas estão todas diferentes. Para ver, direito também, isso é uma medicina. Só uma que tem médico de orelha, e tem de dente, e tem de olho, e tem de estômago. Assim também tem que estar estudando ambiente, que está estudando família, que está estudando crimes, tribunais, que está estudando imposto. Para ouvir eles tudo, vou conseguir filantar como deve ser. É como a Constituição é para mostrar como. E que é um documento simples. Um documento de não estudo. Um documento, por exemplo, não se vê como regras muito importantes. Mas o problema que não tem é de regularidade. Não tem na coisa, não tem na biombo, sem contar na cassine, que há pouco tempo. Mas regra de poder tradicional. Mas nunca podia ignorar. Para fazer parte de nós. E guineense, e tudo. Nunca podia deixar que matar outro para tradicional. Você tem que ser de maneira lida. Com aquilo. Então, mas como que tem que interpretar para chegar naquilo? Quantos processos de Bolonha que estão no tribunal? Quantos processos de regra, de herança? Vamos falar como que a situação, só o problema resolve. Sem envolver. Guinte que não vai fazer. É só exemplo, como a ministra fala, como a IES, para mostrar como a Constituição de terra e friquilha de casa. Se que friquilha acaba ali, casa na bata balança. O vento não entra, e a água não entra, outro coisa assim, cana está direito. Então, é um documento importante. Que consequências a sociedade, por exemplo, vota uma coisa que ele próprio compreende? Não, a mim quer saber próprio vota ter essa regra. Próprio perguntas antes de vou fazer ele ter a regra. Estude coisas que a mim não desconhece. Para ver que a mim, se vir referendo na Guiné, há ministros no estrangeiro de sede ao bem visitar a Guiné. Que logo de lá, semana seguinte, há falta 55 dias. Que falaram dia 30. Então, a mim sou estudioso. Acabei de calhar tempo com ir de férias. Que não está fazendo outro trabalho. Nunca consegui saber. Exatamente. Cada conta mentira. Para valer com isso está mal ou está bem. Ok. Quer que eu recebi como respondendo a pergunta. Quem quer aprovar a Constituição é ele que está a rever. E essa revisão, ou seja, e fazer um referendo, no mínimo, na minha perspectiva, que tempo que pode durar, porque a população precisa de perceber bem que aquele vota, que é o alterado lá. Não, a alteração está dependendo, o tempo está dependendo da alteração. Por exemplo, na Constituição, quando tira só o artigo 4º, que lá precisa de manga de tempo. Vai, conta só como aí para primeiro. Na Constituição, que decide como o governo de Guiné-Bissau quer que nada fazer emissão de moeda, e quer que nada fazer dinheiro quando circula. Boca precisa de manga de tempo. Agora, se boca subir, quer que mexer nele, quer que mexer, boca poder prever tempo. Ou que mexer na introdução de que nós chamamos preâmbulo. Então, nesse tempo, ou que mexer na diferença de competência entre o governo
com a Assembleia, com o Tribunal. Ora, uma papia de alteração de círculo eleitoral. Por exemplo, Bula podia ter população mais que Ngore, Bigeni. Ou Bigeni podia ter população mais que Ngore. Ou Chitoli, Sintiamoli podia ter mais população de Kiel. Bula altera agora, tendo em conta a maneira que a gente concentra, não tem tempo que a gente tem que testemunhar. Às vezes, e para ver a história que manda. Um exemplo, nos Estados Unidos, Washington DC, de que o governo está nele, de que o parlamento está nele, de que o Supremo está, que tem nenhum deputado no Congresso dos Estados Unidos. Até você chegar, hoje é reclamação todo dia. Até falar como a nós como até contribui. De que empresas mais está, mas não está representado. Quero falar, a Constituição não faz isso. Boca tem mais importância que botar. A hoje botar nela. Mas para ele vida não tem que ouvir tudo gente. E não leva tempo. Então, nos Estados Unidos tem esse aqui. Que está chegando a própria reclamação de cidadãos de Washington. Para Washington, que está falando desse? Distrito de Colômbia. Ele faziam, por exemplo, uma divisão antiga. Bissau era parte da região de Biombo. Bissau era a região de Biombo. Mas Bissau bem cresce e torna um setor autônomo. Não, Biombo continua. Mas para que alteração? Não houve Biombo. Não houve tradição. Porque eu pude mexer com a história de Bissau. Para a região de Bissau, totalmente separado de Biombo. Eu pude mexer com a história de Guiné. História de Bissau. Comandante Guiné foi muito bem. Eu falo, não, setor autônomo de Bissau. Que está por ainda na categoria de Quinhamel, Safin, para na tradição papel, por exemplo, que eu faço parte, Bissau, e tem papel de Bissau, papel de Biombo, papel de... Eu respeito daquilo, apesar de administrativamente ter não coisa, mas eu respeito a tradição, eu respeito a história. Então, e assim daqui por isso surge entre Ngorek e Bula. Como Bigeni. Entre Bula e Canchongo. Então, isso não altera e tudo. E arroz na Guiné. Você tem uma região. Guiné que está na Portugal. Que é uma região. Ou se você tem uma manga de regiões. Bom, e talvez Bissau só comece. Guiné que está na Portugal. Guineense que está na Dakar, guineense que está na Luxemburgo ou na França. Então, se você escolher aquilo tudo, você escolher uma nação. Você escolher uma nação, grande parte. No momento que não pode ver ali, talvez, gente na Western Union, na Monegran, na fazer cerimônia que mandado para nós diáspora. Que não pode estar contra eles, não pode ter uma opinião diferente. Para ver que ele está do outro lado. Talvez sem ambição e outro POG também Guiné. De uma maneira que terra que está nela. Está. Esse é como se trabalha com que terras, não vai para diante. Assim também se não trabalha ali, não pode ir para diante. Vou por excluir aquilo. Muito obrigado. Ouvintes, nós chegamos a fim a mais uma edição de esse programa que chama Bemba de Cidadania. Agora nós tivemos leis fundamentais com o Dr. Foremane, que não pode ter aquele ao longo desse tempo de hoje. Vou ficar sempre ligado com nós, esse Rádio Bemba de Malawi.